Boa tarde. Primeiro Escalão recebe nesta quarta-feira o pároco da Igreja Nossa Senhora Aparecida de Moema, Padre Samuel Cruz. Para me auxiliar nessa entrevista com o Padre Samuel Cruz, eu convidei a comunicadora e advogada Soraya Câmara. Padre Samuel, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Agradeço imensamente a sua participação e vou começar lhe pedindo o seguinte. Eu gostaria que o senhor fizesse uma rápida apresentação da sua história, o seu perfil, onde o senhor se ordenou, onde o senhor começou como, com a sua vocação sacerdotal. Muito obrigado, Padre Samuel. Boa tarde, Caetano. Boa tarde, Soraya. É uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês da All TV. Então, me chamo Samuel Alves Cruz. Eu sou natural de uma cidade do interior do Ceará, chamada Barbalha, vizinho Juazeiro do Norte do Padre Cícero. E eu me ordenei no dia 9 de janeiro de 2010. Portanto, no próximo mês de janeiro de 2020, completo 10 anos de ministério sacerdotal. E a minha vocação nasceu justamente pelo trabalho desenvolvido pelos padres salvatorianos na minha cidade, né? Barbalha, que eles eram responsáveis pela paróquia Santo Antônio e pelo Colégio Santo Antônio, do qual eu fui aluno, minha mãe também foi aluna. Então, pelo acompanhamento dos padres salvatorianos, foi nascendo a minha vocação. Então, entrei para o seminário em Fortaleza, depois vim morar no interior de São Paulo, em Conchas, depois em Jundiaí, onde eu morei por 11 anos. Dentro desse período eu fui ordenado. E depois de Jundiaí eu fui transferido para a Videira, Santa Catarina. Sim. E faz 6 meses que eu estou aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Moema, desenvolvendo esse trabalho junto ao povo, né? O senhor assumiu em fevereiro deste ano, Isso 28 mesmo. de fevereiro de 2019. Isso. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, o senhor assumiu, o senhor está há 7, 8 meses à frente da paróquia. Sim. E o senhor assumiu um legado. Eu queria que o senhor falasse sobre os seus projetos de curto, médio e longo prazo à frente da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Moema. Perfeito, Caetano. Nós salvatorianos, nós desenvolvemos nas obras que nós trabalhamos o carisma de formar lideranças e de anunciar Jesus Cristo por todos os modos e meios Sim. que a caridade nos inspira. Então nós, desde o ano de 1933, nós tivemos vários salvatorianos, porque nós acompanhamos a paróquia desde o seu início, desde a sua fundação, que procuram imprimir o seu carisma de acordo com as diretrizes da arquidiocese, porque apesar de nós sermos salvatorianos, termos um governo próprio, nós também temos que nos submeter à autoridade e ao governo da igreja, no caso do nosso cardeal arcebispo, né, o Dom Odilo. Então, a nossa intenção é dar continuidade a tudo que a nossa paróquia já oferece. Apesar dela não ser um santuário, ela trabalha no esquema de um santuário, porque são muitas missas, muitas pessoas nos procuram para o atendimento paroquial, confissões, bênçãos, assistência espiritual. É uma paróquia que está numa região de muito trânsito, tem muitas pessoas que trabalham ali em redor, né? Agora com o metrô ali muito próximo, nós retomamos as missas ao meio-dia 3 vezes por semana e tem muitas pessoas que estão em horário de almoço, aproveitam para rezar, a missa rapidinha de meia hora para não tomar muito tempo também do horário de almoço delas, né? Então, a nossa intenção é dar continuidade ao que a paróquia tem feito até então, né? E implementar cada vez mais esse esquema de evangelização e de propagação do carisma. Por isso que nós já temos um circuito interno de TV, né, que nós transmitimos. As missas são transmitidas ao vivo, pela internet. Todas as missas, né, Padre Samuel? As missas vespertinas durante a semana e todas as missas de preceito, do sábado e do domingo, que são 7 horários, né? Sábado uma missa e domingo 6 horários de missa de preceito. Samuel, você poderia falar sobre o trabalho voluntário de assistência social Claro. na paróquia? A nossa paróquia, ela é bastante procurada por conta da assistência social que nós oferecemos, né? O principal trabalho que nós desenvolvemos, Soraya, é uma escola, nós mantemos uma escola de alfabetização de adultos, né? Inicialmente nós estamos com o Fundamental 1, do 1º ao 5º ano, mas a nossa intenção é ampliar, né? Inclusive nós ajudamos custeando a passagem de alguns alunos que nem sequer têm condições, né, de
arcar com a passagem para chegar até o local, que funciona ali no nosso próprio centro de pastoral, que nós chamamos CPCAS, né? Centro de Pastoral, Convivência e Assistência Que fica Social. ao lado da igreja praticamente. Isso, né, fica na parte de trás ali da igreja, na Alameda Iraê. Então, tem a escola de alfabetização de adultos, nós temos também um trabalho de doações de cestas básicas para famílias carentes, que são cadastradas previamente. Nós recebemos muitas doações e mensalmente nós fazemos o chamado Bazar da Caridade, né? Tem muitas pessoas que vão ali para doar, também muitas pessoas que vão comprar para revender, né? A um preço bem acessível. Nós temos um serviço que uma vez por semana um médico vai e ele atende as pessoas carentes também, né? Então nós temos uma série de trabalhos, além do que nossa paróquia também é muito procurada no período de expediente, então nós procuramos na medida do possível ajudar todas essas pessoas. A paróquia Nossa Senhora Aparecida de Moema é um destino do turismo religioso na cidade de São Paulo. Sim. Que tipo, qual é o perfil do fiel que frequenta a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Moema? Não só o fiel que tem o hábito de frequentar a igreja diariamente ou todos os finais de semana, mas também há um fluxo também de visitantes que vêm de todo o Brasil para conhecer a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Moema dentro do projeto de turismo religioso. Mas só para completar a sua pergunta, tinha um projeto para se tornar um santuário, a Nossa Senhora da Aparecida, a paróquia. Sim. Em São Paulo. O senhor poderia também acrescentar e falar sobre isso? Claro. Então, nós de fato temos uma grande gama de pessoas que nos procuram, né? Não só as pessoas que residem ali, eu diria que a paróquia é muito mais frequentada por pessoas que não moram ali no território. Que não moram em Moema. Que não moram no bairro de Moema, mas o que une as pessoas, o que chama as pessoas é justamente a devoção à Nossa Senhora Aparecida. A nossa paróquia de Moema, ela foi a primeira igreja dedicada à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, na capital, na cidade de São Paulo, né? Então, por isso que acaba se tornando uma opção para as pessoas que não têm oportunidade ou que não têm tempo de ir até o Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida, São Paulo, e vão ali visitar a Casa da Mãe Aparecida em São Paulo, né? Então, houve de fato, na gestão anterior do Padre Ederaldo, Soraya, esse projeto para que a paróquia se tornasse santuário. Porém, uma outra paróquia que já era dedicada à Nossa Senhora Aparecida, lá na Labatute do Ipiranga, ela já estava com o processo antes de nós, né? Então, como na cidade é importante que haja apenas um santuário específico dedicado àquela devoção, então ficou o santuário ali na Labatute, né? Porém, nós temos um projeto a longo prazo, quem sabe nós transformarmos a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Moema em Basílica Menor, né? Então, há essa intenção, há esse projeto, porém tem todo um trâmite, né? Um dos requisitos para que se torne Basílica Menor é a importância artística, cultural e religiosa que a paróquia tem, e isso nós temos de sobra. E qual é essa importância, padre? A paróquia, ela é uma das paróquias mais antigas ali da região, porque ela é do ano de 1933, né? Está justamente... 86 anos. Agora, no dia 6 de outubro... Isso, e vai estar dentro da festa da nossa padroeira, né? Então, a importância cultural que ela tem está relacionada ao fato de que ela nasce dentro do contexto da Revolução Constitucionalista de 1932, né? Então, a imagem que orna o altar-mor do presbitério é a mesma imagem que foi usada numa procissão, saindo da capela que ali existia, até a igreja de Santa Ifigênia, que na época era a catedral da Diocese de São Paulo, porque a Sé Catedral atual estava no período de construção já, né, que pegou as duas guerras, o período de construção da Sé Catedral, por isso que demorou bastante, né, para ela ser concluída. Então foi feita essa procissão justamente pedindo pela paz, porque Nossa Senhora, ela é também a Rainha da Paz. Então tem essa importância histórica. Nós temos ali, a igreja ela é muito próxima ao Ibirapuera, que tem o obelisco, que tem um mausoléu muito bem feito, muito bem construído, que honra a memória de todos esses soldados
que lutaram nesse momento tão histórico para a história da nossa cidade, do nosso país, que foi a Revolução Constitucionalista de 32. Padre Samuel, o senhor poderia falar sobre o livro História da Paróquia de Moema, que é um relato completo da Paróquia Nossa Senhora da Aparecida, em São Paulo, não é isso? Isso. Então, por causa da importância histórica da Paróquia Nossa Senhora da Aparecida de Moema, então muitas pessoas buscaram escrever, lançaram livros contando a história da paróquia, inclusive relatando todo o patrimônio artístico e cultural que ela tem, né? Por conta dos vitrais, das pinturas que há no interior dela, né? O próprio fato de a igreja ser uma das poucas em São Paulo que não tem bancos, tem cadeiras de estofado e tem um circuito interno de TV, como nós falamos, né? Que já transmitem as missas pela internet. Qual é o site, né? Padre Samuel? O site da igreja, para quem está aparecidamoema.org.br www.aparecida.moema.org. Não tem BR. .org.br. Tem BR? Tem BR. .org.br. Tá bom? Perfeito. Isso. E, então, justamente esse livro que conta a história da paróquia foi dentro de uma perspectiva de resgatar a história, porque é importante, inclusive do ponto de vista bíblico, Caetano e Soraya, é importante que nós tenhamos em mente o contexto histórico daqueles textos bíblicos que estão ao nosso dispor para a nossa caminhada enquanto cristãos, para que nós possamos entender de fato qual é a vontade de Deus, né? Então, é importante para essa geração que está vindo saber as lutas, as conquistas, as famílias que contribuíram para a construção daquela igreja. Hoje nós temos a Dona Zélia, que é uma paroquiana que já tem mais de 90 anos, que ela é filha do Senhor que ajudou na doação do terreno para a construção da igreja, a família Loureiro, né? Então, tudo isso, as pessoas fazem questão de documentar, inclusive nesse livro, né? História da Paróquia de Moema, justamente para que não deixe a memória morrer. Porque o cristão, ele nasce a partir do resgate da memória e da propagação dessa experiência que está na memória do povo. A paróquia passou por uma grande reforma nos últimos 2, 3 anos, não é, Padre Samuel? Isso. E ainda não terminou. O que falta? Quais foram os tópicos que se constituíram dessa grande reforma por qual a paróquia passou e ainda faltam alguns detalhes para a finalização? Na verdade, a paróquia foi a gestão anterior do Padre Ederaldo que fez, né? Então, ela ficou mais clean, foi trabalhada a iluminação, houve todo um revestimento interno com pedra São Tomé, né? Até para exaltar os afrescos e as pinturas que já existiam na paróquia. Mas o mais interessante é justamente a reforma do presbitério, né? O Padre Ederaldo teve a feliz ideia de trazer a mesa do altar mais para frente, construído aquele octógono, né? Perfeito. Justamente para que o altar da igreja ficasse exatamente embaixo da cúpula da igreja, né? Então, por que não foi concluído? Primeiro, porque nós estamos pagando aquilo que já foi feito e porque nós precisamos reformar a cúpula primeiro, porque o altar que está dentro do projeto original, ele é um altar fixo em mármore para conversar com a mesa da palavra que já existe, né? Só que por conta dos equipamentos que vão precisar, inclusive uma grua que vai ser colocada ali para a reforma da cúpula, não dá para a gente fazer a mesa do altar ainda, porque é justamente no local que ficará todo esse equipamento para a reforma da cúpula. Então, primeiro precisamos reformar a cúpula para daí dar continuidade e concluir todo o projeto do presbitério. De acordo com a sua previsão, em quanto tempo isso será concluído, Padre Samuel? Olha, nós estamos prevendo que até o ano que vem nós estamos quitando, né, a dívida daquilo que já foi feito, né? Foi um investimento muito grande. Isso. E a projeção, calculando muito por alto, assim, de 2 a 3 anos para a conclusão geral. Isso. Né? De todo o projeto. É o seguinte, vários padres, né, católicos migraram para a igreja anglicana. Quase sempre o motivo é o celibato. O que o senhor poderia dizer sobre essa questão do celibato, por favor? Soraya, eu sou muito direto, geralmente, quando nos fazem essa pergunta. Primeiro, esclarecer que o celibato, ele não nasce com ministério ordenado na igreja.
O celibato ele é instituído na igreja a partir do século XI, né? E é justamente para que nós tenhamos mais liberdade para servir totalmente, plenamente a comunidade. Nós pertencemos a uma igreja que está na cifra do 1 bilhão, né? Aí, como eu conversava com vocês, né, um pouco da minha história, né, nesses últimos 2 anos eu andei em 3 lugares diferentes, né? Eu estava morando em Jundiaí, São Paulo, aqui no interior de São Paulo, como diretor de escola e vigário paroquial. Inicialmente eu fora transferido para Venezuela, né, por conta da situação política e religiosa que lá está. Eu não consegui entrar, não ficando. Né? E com isso eu fui transferido para Videira, Santa Catarina, que fiz um trabalho lá como vigário paroquial, trabalhando com os padres salvatorianos que lá estão, e depois fui transferido para cá, né, para Moema, porque houve a necessidade de um padre que viesse para cá. Me dispus e estou muito feliz também aqui na paróquia, diga-se de passagem. Soraya, se eu tivesse uma esposa, se eu tivesse um filho, eu não teria a liberdade necessária para estar aonde eu preciso e servir totalmente e plenamente a comunidade. Há a prerrogativa na Igreja Católica de um padre que se apaixona, que não está feliz no ministério, de pedir a dispensa do exercício do ministério para abraçar a vocação matrimonial, né? Não é que ele deixa de ser padre, porque nunca se deixa de ser padre, né? Ele pede a dispensa do exercício do ministério, né? Conhecido popularmente como padre casado, não existe ex-padre, né? Justamente para abraçar essa vocação, porque Deus quer justamente a nossa felicidade, quer que nós sejamos felizes. Só né? um comentário, eu acho que o celibato começa antes de ser ordenado padre. Isso mesmo. É um estado de espírito, né? Já é um estado de espírito, o celibato, para se dedicar à palavra de Deus. Enfim, concorda, padre? E eu digo mais, Soraya e Caetano, nós abraçamos o celibato não é porque não seríamos felizes numa vocação matrimonial, né? Ou porque não gostaríamos de assumir a responsabilidade de constituição de uma família. É porque justamente nós abrimos mão de algo que é bom em prol de algo maior. Sim. Né? Eu acho muito interessante, porque eu li uma vez um livro do Padre Zezinho. Quem nunca teve contato com a obra do Padre Zezinho, né? Então, o livro que ele escreveu chamado Este Rebelde Quer Ser Padre, né? E ele falava muito da diferença entre rejeição e renúncia. Eu rejeito aquilo que é ruim, aquilo que não me faz feliz, que me faria mal, mas eu faço renúncia a algo que também seria bom em prol de algo maior. No caso de nós padres... É um refreamento. No nosso caso de padres da Igreja Católica Apostólica Romana, nós fazemos uma renúncia a algo que é bom, inclusive nós incentivamos pelo nosso ministério, né, o sacramento do matrimônio, em prol de algo maior, para ser pai de toda uma comunidade. Tá certo. Padre Samuel, eu gostaria que o senhor falasse então agora, mudando um pouco de tema e de assunto, claro, sobre a grande festa de Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro. O que é que a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Moema está preparando? Quais são os eventos, quais serão as realizações que o senhor está... que o senhor pretende realizar no dia 12 de outubro? As missas, os eventos? Então, meu querido, nós estamos esse ano na 86ª edição da festa em honra à nossa padroeira, Nossa 86 Senhora, anos. Isso, Nossa Senhora Aparecida. E nós estamos muito em comunhão porque o Papa Francisco, ele fez a proposta de que o mês de outubro fosse o ano missionário extraordinário em toda a igreja no mundo. Porque outubro já é para a igreja um mês missionário, porque é o mês que se celebra também Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a padroeira das missões, né? Então, por isso que hoje esse ano nós vamos trabalhar com um tema geral, que está relacionado ao tema do mês missionário extraordinário, que esse ano é com a Mãe Aparecida, escolhidos e enviados em missão. Então, eu costumo dizer, e tenho avisado nas missas também, que a festa da padroeira, ela vai ter início no dia 3 de outubro, com a novena preparatória, né? Nós até mudamos o horário das missas vespertinas, que é às 18h30, para as 19h30,
para facilitar as pessoas que estão vindo do trabalho, para dar tempo de chegar com calma, para poder também celebrar junto a novena. E assistir a missa com mais tranquilidade. Então, a novena vai ser com missa, então, cada dia vai ter um padre convidado. A partir do dia 3 de outubro. Isso, de 3 até 11 de outubro. E cada noite, cada missa da novena terá um subtema, né, relacionado a esse tema principal, né? E nos dias 12 e 13 de outubro, porque o dia 12 de outubro vai cair num sábado, então nós vamos fazer a festa social do lado de fora também, nos dias 12 e 13. Então, no dia 12, nós vamos ter missas em 6 horários, né? Então, às 7, às 9, às 11, às 14, às 16 e às 18 horas. No sábado. Isso, dia 12, no sábado. Sendo que a das 18 horas será uma missa campal, seguida de procissão pelas ruas do bairro, em seguida, voltando da procissão, a tradicional queima de fogos e um show católico, o show do Tony Allison, né? E no dia 13, domingo, nós só não teremos a missa das 7 da manhã, mas teremos todos os outros 5 horários. As 5 missas. Isso. E continuará também a festa com as barracas, vendas de comidas típicas, shows artísticos ali do lado da praça. Achei muito interessante a iniciativa. Esse final de semana nós tivemos um evento lá, a Primavera das Nações, né? Com 2 dias no bairro. É uma associação... No Largo de Moema, isso, 2 dias de festa. É uma associação Viva Moema junto com a Associação Moema Festas, que elas estão revitalizando a praça também, fazendo com que a praça volte para o que é o sentido original da praça, que é justamente reunir a comunidade para celebrar, para festejar, para conviver. Por isso que antigamente nas praças existiam os coretos, né? Sim. Que eram os espaços para manifestações culturais, para divertir, distrair e unir a comunidade. Que maravilha, né, a festa? No interior, nos interiores é muito comum você ver, assim, no mesmo espaço, está a capela ou a igreja, tem o salão de festas, tem uma mercearia ou um bar, e tem o campo de futebol, porque a comunidade, ela se reúne ali em torno. E é muito interessante resgatar isso. A missa campal das 18 horas, no sábado, será celebrada por quem, padre Eu Samuel? vou presidir, até porque eu estou chegando agora, é a primeira festa, Caetano, que eu vou participar, a primeira festa mesmo, porque nem quando eu não era padre em Moema, né, responsável por Moema, eu nunca tinha participado até então, né? Então, vai ser uma experiência muito especial para mim, inclusive, porque Nossa Senhora Aparecida, Caetano e Soraya, ela sempre fez parte da minha história vocacional, porque a capela onde eu celebrei a minha primeira missa é dedicada a Nossa Senhora Aparecida, lá no bairro da minha mãe, né, lá em Barbalha, no Ceará. Eu carrego comigo uma imagem de Nossa Senhora Aparecida facsímile, que para onde eu vou ela está, foi comigo para a Videira, voltou comigo para São Paulo, e eu estou na casa da Mãe Aparecida em São Paulo. Isso é uma graça de Deus, é o maior presente que eu posso ter recebido de Deus e de Nossa Senhora Aparecida. Que bom, posso perguntar, Caetano, você... Só queria fazer uma pergunta, antes de você entrar, Soraya. Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil. Sim. O Brasil vive hoje um momento difícil, padre Samuel. A igreja, qual é a participação social, cultural e política da Igreja Católica no Brasil? Como é que o senhor vê a participação da Igreja nesses temas difíceis, principalmente o tema político hoje no Brasil? Olha, Caetano e Soraya, a Igreja, ela sempre incentivou o povo, os seus fiéis, à vida política. É tanto que é muito comum nas preces, nas orações, né? Tem a oração diante do Santíssimo que se reza pelas nossas lideranças, que nos representam, pelos nossos governantes. Então, a Igreja, ela nunca se esquivou do papel de incentivar a vida política dos fiéis, né? Mas a gente precisa entender muito bem o que é isso, incentivar a vida política, né? Posso fazer uma observação para o senhor continuar? Claro. Em relação à ligação da Igreja Católica com o partido, com o PT. Então, só retomando o que eu estava falando, o papel da Igreja é justamente no período político, que nós estamos no período de eleições, no caso, incentivar os fiéis a votar consciente e votar bem.
Não votar em branco, não votar nulo. Acho que analisar bem os candidatos, as propostas, só que não acaba com a apuração dos votos, né? O cristão, ele é convidado a cobrar tudo aquilo que foi prometido pelos políticos e que estão no poder graças ao voto, à confiança depositada nos fiéis. Quanto à relação da igreja com partidos políticos, historicamente falando, se concluiu que a igreja ela nunca foi feliz quando apoiou determinadas ideologias, né? Eu, pessoalmente, tenho as minhas convicções políticas, né? Mas quando eu estou, em nome de Deus, presidindo e representando uma instituição, o meu papel é incentivar o povo a votar consciente e a cobrar e a rezar pelos nossos governantes. A sua posição é suprapartidária então, nesse aspecto. É importante a evangelização que perpassa pela consciência do cidadão acerca do seu papel, né? De escolher bem os seus representantes e de cobrar. Se o representante não foi bom, não reelege. É muito simples, né? Então, eu acho que essa deve ser a consciência de todos nós cristãos, nós somos convidados também a propagar, né? Obrigada, Padre. Quais são os projetos de comunicação da paróquia, Padre Samuel, hoje? Que o senhor fazia, a igreja fazia, tinha uma publicação mensal, né, jornalisticamente falando, com informações da igreja, com textos religiosos, e hoje eu não vejo na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Moema um veículo que represente a paróquia. Quais são os seus projetos de comunicação, não só com o veículo, mas também em relação ao conteúdo do site da igreja? Claro. Olha, nós estamos já presentes nas redes sociais, né, pelo Facebook, pelo Instagram da nossa paróquia. Nós temos a transmissão das celebrações eucarísticas através do circuito interno de TV. Inclusive, Caetano, nós estamos com um projeto, nós pedimos autorização para o senhor bispo para a transmissão dos casamentos também via Facebook, que é uma solicitação de muitos casais que estão celebrando o matrimônio lá na nossa igreja, porque tem muitas pessoas que moram longe, que gostariam de acompanhar pelo menos à distância, mas nós precisamos dessa autorização do bispo, né? Ele ficou de me entregar o quanto antes para que nós possamos também transmitir. Inclusive, nós estamos com um projeto de transmissão das nossas missas e dos casamentos também via YouTube, porque são muitas as pessoas que não têm acesso ou por uma opção pessoal não têm redes sociais, né? Então seria uma oportunidade também disso. Nós estamos com o projeto também de resgatar o nosso boletim também. O boletim, exatamente. Nós estamos fortalecendo e implementando a equipe de comunicação da nossa paróquia e é justamente essa a nossa intenção também. Ainda esse ano, Padre Samuel? Reativarmos. Esse ano talvez não, porque assim nós ainda estamos em fase de reestruturação, ainda estou conhecendo e reorganizando muitas coisas em nível de paróquia, de administração, de gestão de evangelização, mas com certeza para o ano que vem vai ser uma das grandes novidades. Posso fazer pergunta, Caetano? Por que a instituição que mais prega a castidade e a retidão moral, graças a Deus, é palco de tantos escândalos sexuais, Padre Olha, Samuel? Essa é uma boa pergunta, Soraya. Obrigada. Primeiro, assim, a questão da pedofilia a igreja em momento algum aprova, né? Então, é um pecado, então a igreja ela quer cuidar tanto dos padres que são vítimas desta tentação, como das famílias que sofreram alguma coisa nesse sentido. Então, inclusive, têm sido instituídos tribunais específicos em cada diocese para investigar, averiguar e punir, se for o caso, né, as pessoas responsáveis, né? Agora, sim, é um erro se dizer que a pedofilia está somente na igreja, né? Nós estamos aí, temos reportagens, inclusive essa semana eu estava lendo, né, que o grande índice de casos de pedofilia estão envolvendo pessoas da própria família, né? Não estou querendo tirar a responsabilidade da igreja, né? Mas dizer que é um erro e até um pecado dizer que a pedofilia existe na igreja pelo fato do sacerdote ele ter que arcar com o celibato, né? Padre, com nós licença. temos, nós temos esse registro, inclusive, em outras denominações religiosas, né? Mas assim, nós temos também
a grande maioria dos casos que estão dentro do próprio ambiente familiar. E é isso que a igreja quer combater e quer lutar também, porque é questão de vida, é questão de dignidade humana. Então, a igreja é a favor que as pessoas sejam não só punidas, mas também auxiliadas, precisam de ajuda profissional, tanto as vítimas como as pessoas que têm essa inclinação. Esses tribunais que o senhor citou são norteados e embasados pelo direito canônico, padre Samuel? Isso mesmo, porque o direito civil, ele é muito auxiliado pelo direito canônico, porque o direito canônico, inclusive, em algumas questões, ele é mais antigo que o próprio direito civil. Sim. Haja vista que existem muitos termos em latim que se usa dentro do direito, né? Então, a igreja, ela tem o próprio direito canônico e cada diocese, ela pode ter o seu tribunal eclesiástico, justamente para reger essas questões relacionadas ao matrimônio, questões relacionadas às ordens sacras, né? E principalmente na apuração e averiguação desses casos que denigrem muitas vezes a imagem da igreja, né? Então, nós temos o direito civil, né? No caso da pedofilia, o padre, ele responde civilmente, né? De acordo com o direito penal da legislação brasileira, mas também existe um processo canônico que caminha junto. Né? O senhor está fazendo um curso pós-graduação em liturgia. O que é esse? O que significa esse curso que o senhor está fazendo sobre liturgia? Isso. Posso fazer uma pergunta antes para completar o que o padre Samuel está dizendo? Claro. Quando se refere a escândalos sexuais, somente em relação à pedofilia, não existem outros tipos de escândalos? Para esclarecimento, é só pedofilia, padre? Olha, o que é mais penoso na igreja são os casos de pedofilia, né? E é algo que nós precisamos combater, mas antes de tudo, nós precisamos ter a consciência que os padres, eles são pessoas humanas, né? Eles lidam com o ser humano e para ser agentes da misericórdia de Deus, eles precisam fazer essa profunda experiência da misericórdia. O padre, ele age em persona Christi. Ele tem um ministério do qual ele não é digno de assumir. Então, é pela graça de Deus. Então, muito mais do que condenar ou julgar, assim como nós não podemos julgar ninguém, porque quem somos nós para tanto, nós precisamos rezar. Rezar pela vocação do sacerdócio. Porque muitas vezes as pessoas só rezam para que tenha vocações, para que as pessoas entrem no seminário e sejam ordenados padres, né? Mas é importante também que se reze pela perseverança dos sacerdotes, porque o sacerdote, ele é uma pessoa muito visada, ele é uma pessoa que tem muito acesso a muitas pessoas. É uma figura pública. Então se você analisar bem, é um padre só que tem mais ou menos 600 pessoas olhando para ele, né? Então são 600 olhares diferentes numa missa. No caso de Moema, de domingo são 6 missas, né? Então, quantos lugares tem a igreja, padre? São 550 sentados. Né? Então, às vezes 650. Então, geralmente tem muitas pessoas em pé, porque a nossa igreja ela é bastante frequentada, né? Então, é importante rezar também pelos sacerdotes, pela perseverança dos sacerdotes, porque assim, muitas vezes também o sacerdote, ele é o protótipo do homem ideal, né? Que se cuida, que não bebe, que não fuma, né? Que é fiel. Então, muitas vezes, isso pode atrair os olhares de mulheres que são carentes, né? E tudo. Mas, então, antes de tudo, muito mais do que julgar, rezem por nós. Né? Voltando ao curso que o senhor está fazendo, claro. Liturgia. Qual é o objetivo desse curso? O senhor que tem tantos diplomas universitários, formado em teologia, em administração, agora o senhor está fazendo pós-graduação para liturgia? Isso. Na verdade, é um curso ofertado pelos salesianos, né, pela Unisal, que é uma pós-graduação em 3 etapas, em 3 módulos, que são durante 3 meses de julho. Foi julho desse ano, julho do ano que vem e julho de 2021. Né? Então, é um curso intensivo, são todos os dias, a primeira metade do mês de julho, que fica das 8 até as 17 horas lá. Das 8 da manhã às 17. E nós temos uma grade e tudo, porque a liturgia, ela é a alma da igreja, né? Então, houve uma ascendência muito grande do pensamento litúrgico com o nosso atual Papa Emérito, Papa Bento XVI, né? Então,
liturgia vem justamente do termo ação do povo, né? Então, é uma ação de graças do povo a Deus. É como se fosse as regras de ortografia do português, é como se fosse as regras de etiqueta. É o modo como se celebrar bem o nosso culto a Deus, né? Porque faz parte da alma da igreja essa relação com o transcendente. E através da liturgia nós manifestamos de forma plena essa nossa relação com Deus. Porque tudo que você imaginar na igreja é uma liturgia. Tudo que se celebra na igreja tem uma liturgia por trás, tem uma vivência de um rito por trás, né, que enriquece. Nosso tempo, padre, está quase terminando. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para finalizar. O senhor é um padre salvatoriano. Sim. É uma congregação. Sim. Qual é a diferença entre as congregações? Por que existem as congregações no catolicismo? Salvatoriano, salesiano, Isso. etc. Redentorista. Caetano, essa é uma excelente pergunta, até do ponto de vista vocacional, né? Porque às vezes as pessoas acham que é tudo a mesma coisa. Padres diocesanos, padres religiosos. As congregações religiosas, elas nascem não na perspectiva do ministério ordenado, né? Posteriormente, um papa convidou membros de congregações religiosas para serem ordenados padres para ajudar a igreja. Sim. Só o que nos faz religiosos não é necessariamente o ministério ordenado, mas é a vivência dos votos que nós realizamos. Nós temos 3 votos: o de pobreza, o de castidade, ou celibato consagrado, e o de obediência. No nosso caso religioso salvatoriano, nós temos um carisma, nós tivemos um fundador e nós temos toda uma hierarquia. Nós temos o nosso superior geral, que mora em Roma, que inclusive é um brasileiro, que foi eleito por mais 6 anos. E cada 3 anos, em nível de Brasil, nós elegemos um padre da nossa congregação como superior provincial. Porque a província é a circunscrição da congregação dentro do país, né? No nosso caso, o Brasil. Então, nós devemos obediência a esse superior que nós elegemos e ele que nos transfere. Foi ele que me nomeou como administrador paroquial em Moema, foi ele que me tirou de Jundiaí. Então, pelo voto de obediência, eu entendo que é a voz e a vontade de Deus manifesta nos nossos superiores. Então, além do meu ministério, além do meu compromisso como padre, de celebrar missa, atender confissões e administrar os demais sacramentos, é importante, pelo exercício do meu ministério, que perpasse a vivência dos conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência, que nasce na igreja a vida religiosa justamente para ajudar as pessoas a entender e viver plenamente o seu batismo. Olha que coisa simples. Então, o religioso, ele tem a função de ajudar as pessoas a viver plenamente o batismo. Olha, é muito bom ouvir o senhor falar, Padre Samuel. Muito obrigado. O senhor tem uma comunicação maravilhosa, fala com o coração e é muito agradável. A homilia do Padre Samuel é uma homilia plena. Antigamente, eu fui estudante do Colégio Salesiano Católico em Lorena, Padre Samuel. Inclusive, meu objetivo quando adolescente era ser padre. E acabei mudando de ideia no meio do caminho. E na época, a homilia chamava-se sermão. Isso mesmo. E hoje não se fala mais em sermão. O sermão eu acho até mais impactante. Quando se fala o sermão do padre. Mas antes do sermão do padre era em latim, não era? A missa antigamente, eu peguei a missa em latim. Em latim, né? Padre Samuel, infelizmente o nosso tempo terminou. Meus votos de sucesso para a sua gestão à frente da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Moema, que o senhor tenha pleno êxito, não só na festa agora do dia 12 de outubro, mas ao longo do seu mandato à frente da paróquia. Soraya, muito obrigado, Padre Samuel. E, obviamente, logo vou chamá-lo novamente para a gente conversar sobre catolicismo no Brasil. Será um prazer e eu agradeço muito ao TV e a oportunidade que vocês estão dando para nós. Muito obrigado também, Soraya. Primeiro Escalão volta na próxima semana. Até lá, muito obrigado. Deus abençoe.